Bom, então agora nós vamos para a questão de número 46, novamente PSC segunda etapa, prova realizada em 2021, referente ao ano de 2020, e vamos para a questão de número 46, que diz o seguinte para a gente: o ser humano pode perceber distintamente dois sons quando as respectivas frentes de onda chegam ao ouvinte separadas por um intervalo de tempo maior ou igual a 0,1 segundo. Para demonstrar essa condição, dois alto-falantes foram colocados em posições opostas a um ouvinte localizado no ponto P, conforme figura indicada abaixo. No experimento, os dois alto-falantes emitem simultaneamente um clique sonoro intenso de curta duração. Então aí a imagem ilustrativa para você, mostrando essas duas fontes sonoras e o ponto P, onde há um ouvinte. Sabendo-se que a distância D1 era de 12 metros e que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, para que os cliques possam ser percebidos distintamente pelo ouvinte, isso é muito importante, percebidos de maneira distintamente pelo ouvinte, a distância D2 deve ser de, no mínimo, quantos metros? Então essa é uma questão que você precisa, claro, como todos os exercícios em física, você precisa ter um objetivo. Então o teu objetivo principal aqui é descobrir quanto equivale D2, né? Quanto que é a distância D2? Então esse aqui é o teu objetivo principal. Você tem que descobrir a distância D2. Para calcular essa distância D2, sabendo que aqui você tem uma frente de onda sonora, aqui uma distância, essa frente de onda sonora vai levar um tempo para sair dessa fonte sonora 2 até o ouvinte. Então isso aqui basicamente você vai calcular através da definição do que seria uma velocidade. Então você vai ter que velocidade do som é igual a quanto? É a distância D2 dividido pelo tempo que a onda sonora vem da fonte sonora 2 até o ponto P, que eu vou chamar de tempo T2. Beleza? Então, para descobrir a distância D2, eu preciso simplesmente passar esse tempo T2 para o outro lado, multiplicando a velocidade do som. Então, isso vai ser a velocidade do som multiplicado pelo tempo T2. Tá legal? Essa é a distância D2. Então, para determiná-la, eu preciso de duas quantidades. Preciso da velocidade do som, só que ele já me disse que a velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. Então, essa informação eu já tenho, esse valor eu já sei quanto é que ele vale. Porém, eu não sei quanto tempo a onda sonora leva para ir da fonte sonora 2 até o ponto P. Esse tempo T2 aqui eu não sei. Então, eu preciso determiná-lo. Tudo bem? Então, olha só como nós vamos fazer, né? Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nós queremos que esses sons, que esses cliques sejam percebidos de maneira distinta. Para que eles sejam percebidos de maneira distinta, nós precisamos ter aqui um atraso entre esses sons de no mínimo 0,1 segundo, que é o que é fornecido aí para a gente no exercício. Então, olha só o que você vai tirar dessa informação desse tempo de 0,1 segundo, que é o tempo mínimo, o intervalo mínimo, para que um ouvinte perceba dois sons de maneira distinta. Você sabe que a fonte sonora 1 está próximo do ouvinte no ponto P, está mais próximo do que a fonte sonora 2. Então, daqui do desenho, você já mata diretamente que o som da fonte sonora 1 chega mais rápido do que o som da fonte sonora 2. Por quê? Porque a fonte sonora 2, o som vai percorrer uma distância maior. Então, o que você vai concluir? Você vai concluir o seguinte, que o tempo T2, que é o tempo para a onda sonora vindo aqui da fonte 2 até o ouvinte, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a o tempo que a onda sonora leva para sair da fonte 1 até o ponto P, mais 0,1 segundo. Tudo bem? Que é o tempo mínimo, a diferença mínima para que esses sons sejam percebidos de maneira distinta. Então, o tempo T2 vai ser o tempo T1, e aí vai ter um atraso de 0,1 segundo, e aí o ouvinte percebe o som da fonte sonora 2. Tá legal? Então, é essa conclusão aqui, que é essa relação entre esses tempos, que você conclui dessa diferença, né,
dessa condição de percepção de dois sons de maneira distinta. Então o tempo T2 está aqui, ó, ele é o tempo T1 mais 0,1, ou seja, apareceu uma outra quantidade que nós ainda não sabemos, que é esse tempo T1. Percebam que a velocidade do som eu já tenho, né? Eu preciso só encontrar o tempo T2 aqui para poder determinar a distância D2. Para isso, eu acabei de perceber que eu preciso antes determinar o tempo T1 para poder descobrir o tempo T2. Então isso nós vamos fazer aqui ao lado. Nós vamos aqui descobrir quanto equivale o tempo T1. Esse tempo bem aqui, ó. Tá legal? Para descobrir esse tempo T1, eu vou analisar a onda que é emitida pela fonte sonora 1. Então isso nada mais é do que a velocidade do som igual à distância D1 sobre o tempo T1, tudo bem? Velocidade do som eu sei quanto vale, distância D1 eu sei quanto vale também, que ele disse no exercício que vale 12 metros, e daí eu encontro o tempo T1. Então isso vai ficar assim, ó, tempo T1 vai ser igual à distância D1, que é 12, dividido pela velocidade do som, que é de 340 metros por segundo. Eu não vou fazer essa divisão, mas eu vou fazer uma simplificação. Vou simplificar em cima e embaixo por 2, né? São dois números pares, então eu posso simplificar por 2. Isso vai dar 6 sobre 170. Percebam que eu posso novamente simplificar em cima e embaixo por 2. Então isso vai ser 3 sobre 85. Isso aqui, segundos, tá bom? Então tá aqui o tempo T1, vale 3 sobre 85 segundos. E deixa assim como está mesmo em fração. Para não complicar a tua vida, deixa assim em fração, que você vai perceber que vai muito mais fácil trabalhar com as frações do que fazer as contas e transformar esse número em um número decimal. Você acaba perdendo muito tempo fazendo continha na hora da prova. Então vamos lá, tá ali o tempo T1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele resultado ali do tempo T1 e trazer aqui para baixo para calcular o tempo T2. Então o tempo T2 vai ser igual a 3 sobre 85 mais 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Tá legal? Então vamos transformar esse número decimal numa fração. É 1 sobre 10. Ok. Então o tempo T2 vai ser igual. Percebam que aparece uma quantidade tanto nesse primeiro termo quanto no segundo, que é 1 sobre 5, está multiplicando. Então olha só o que eu vou fazer, pessoal. Vou deixar em evidência 1 sobre 5, e isso vai ficar 3 sobre quanto? 3 sobre 17, tá legal? Mais 1 sobre 2. Tempo T2, então, é 1 sobre 5 multiplicado, tá bom? Por 3 sobre 17 mais 1 sobre 2. Isso aqui está em segundo. Então, está aqui o tempo T2. Então, pronto. Ó. Agora eu estou apto a determinar quanto equivale a distância D2. Então, para finalizar o exercício, você vem aqui e substitui, né? Então, distância D2, estou vindo daqui para cá, tá? Distância D2 vai ser a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. Tempo T2 é 1 sobre 5 multiplicado por 3 sobre 17 mais 1 sobre 2. Tá legal? Então a distância D2 é igual a 340 dividido por 5, vai dar aí o valor de... Então nós temos aqui 340 dividido por 5, o valor de 68, tá legal? Estou fazendo essa divisão, 68. E aqui eu vou tirar o MMC, né? MMC de 17,2 é o 34. 34 por 17 é 2. 2 vezes 3, 6. Mais 34 por 2, 17. 17 vezes 1, 17. E agora eu posso simplificar o 68 com o 34. Então a distância D2 vai ser igual a 2. Tomar cuidado aqui, tá? Isso aqui é uma soma. Então 68 por 34 deu 2. 6 mais 17, isso aqui vai dar 23. Tá legal? Então a distância D2 é 2 vezes 23, ou seja, 46 metros. Tudo bem, pessoal? Então a distância mínima que o ouvinte deve estar da fonte sonora 2 para que ele perceba
o clique tanto da fonte sonora 1 quanto da fonte sonora 2 de maneira distinta, tem que ser no mínimo uma distância de 46 metros. Na prova que eu estou resolvendo, isso seria a alternativa B. Tudo bem? 46 metros. Espero que tenha ficado claro e vamos para a próxima questão. Valeu!